Nessa semana, a nossa aula está sendo gravada por conta do feriado, mas os nossos encontros telepresenciais acontecerão da mesma forma, então vamos prestar atenção no assunto de hoje para discutirmos em conjunto no nosso encontro telepresencial, ok? Vou compartilhar com vocês a tela e depois vocês podem ter acesso através do estúdio de vocês, ok? Então, vamos lá. Essa semana, nós vamos conversar sobre os comportamentos estruturais básicos. O primeiro assunto é um assunto que vocês já viram, mas nós vamos retomar para fazer uma conexão com os nossos próximos assuntos. É o grau de hiperestaticidade. Eu já até deixei aqui separadinho os prefixos, né? Iso, hiper e hipoestático, que é como nós podemos classificar a nossa edificação. Então, eu vou ler para vocês a nossa definição. A primeira coisa a ser avaliada em qualquer estrutura é a sua estabilidade e condição de vinculação. Para isso, precisamos avaliar se a quantidade de vínculos e seus tipos são suficientes para evitar uma movimentação da estrutura. Sabendo que nós temos 3 equações básicas, né, que nós utilizamos quando o assunto são estruturas isostáticas, somatório das forças horizontais igual a zero, somatório das forças verticais igual a zero e somatório do momento fletor em um determinado ponto igual a zero. Se eu tenho uma estrutura isostática, significa que eu tenho ali a nossa vinculação igual à quantidade de equações que nós temos. Hiper significa que eu tenho vinculações superiores às nossas quantidades de equações, que daí nós não conseguimos resolver pelos métodos tradicionais e tem uma disciplina que trabalha só com estruturas hiperestáticas. E hipoestática, nós temos menos vinculações do que as nossas quantidades de equações necessárias, ok? Só retomando o assunto que nós já vimos, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós temos 4 incógnitas e 3 equações, as nossas 3 equações de equilíbrio. Isso significa, então, pela classificação, nós temos uma estrutura hiper. Ok? Coloquei para vocês os tipos de vínculos, tá? De primeiro gênero, de segundo gênero. De primeiro gênero, nós temos reações e restrições verticais, geralmente. Do segundo gênero, verticais e horizontais. E do terceiro gênero, verticais, horizontais e rotação. Onde, né? Por que é importante saber isso? Como nós estamos entrando agora na nossa parte de concreto, né, de dimensionamento, é importante ter o conhecimento das vinculações, tá? Então, coloquei para vocês um recorte de um software estrutural, no caso é um pilar de fundação, né, mas não deixa de ser de estruturas, né, de concreto armado, e o tipo do vínculo, né, o tipo do vínculo. Então, sempre me perguntam, né, como eu sei qual é o tipo de vínculo? Você que decide, você, o engenheiro responsável pelo projeto, que decide o tipo de vínculo. E, a partir do tipo de vínculo, você tem diagramas diferentes, por isso que é importante estar atento a essa parte, né? Coloquei aqui uma regrinha geral, né? Quando a quantidade de reações são maiores que equações, hiper. Quando é igual, né? R de reação e E de equação é iso. E quando é menor, quando a reação é menor que a equação, é hipoestática. Trouxe aqui para vocês a função, né? As nossas equações. A importância de compreender como a estrutura está apoiada entre si, porque aparentemente parece que esses dois desenhos, né, essas duas estruturas são iguais, mas se nós percebermos, é diferente. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, essa viga,
essa daqui que eu estou pintando, ela está apoiada no meu pórtico. Já a outra viga está conectada a esse meu pórtico, tá? Então, há uma conexão, a outra está apoiada. Eu sempre com problema com esse marca-texto, ok? Então, por isso que quando eu tenho um desenho, né, uma representação, é importante eu entender, está apoiado, está conectado, eu tenho ali que tipo de vínculo. Trouxe aqui novamente outros exemplos ilustrados para vocês de uma situação hipostática, uma situação isostática e uma situação hiperestática, ok? Os diagramas que são gerados, então nós temos aqui o diagrama do esforço cortante, o diagrama do momento fletor. E por que é importante o conhecimento desses diagramas? Porque a partir desses diagramas, então eu preciso ter essa parte inicial, né? Pode parecer um pouco cansativo, um pouco redundante, né? Ainda estar falando sobre hiperestaticidade, ainda eu estar falando sobre a importância de traçar os diagramas dos esforços cortantes, a importância de traçar os diagramas do momento fletor, porque é a partir destes diagramas que nós vamos para o dimensionamento, tá? É a partir dos diagramas. Então, eu preciso ter o conhecimento dos meus diagramas. Beleza? Essa parte é mais introdutória mesmo. Então, eu vou já iniciar falando um pouco a respeito das vigas e dos pilares e alguns conceitos importantes do comportamento dessas estruturas. Coloquei para vocês aqui a definição, né? Vigas, quando nós temos cargas atuantes em vigas, são compostas por cargas concentradas e distribuídas. As cargas concentradas, elas podem ser provenientes da ação de outras vigas, que transmitem seu carregamento para uma viga principal, ou de um pilar que se apoia em uma viga de transição. As cargas distribuídas são formadas pelo peso próprio da viga, as cargas de ações permanentes de alvenarias que nela se apoiam e as cargas devido às reações de apoio das lajes, né? Além de outras cargas, como, por exemplo, cargas das ações, das outras ações das nossas edificações, tá? Eu coloquei aqui para vocês um passo a passo do que nós vamos seguir para encontrar as principais informações e conseguir dimensionar as nossas vigas, tá? Então, primeiro passo, determinação dos esforços de cálculo. Segundo passo, determinação das resistências de cálculo. Terceiro, determinação da altura útil da viga. Quarto, determinação da altura da linha neutra. Quinto, verificação do domínio de deformação. Sexto, determinação da área de aço necessária. Sétimo, verificação das áreas limites, a máxima e a mínima. E oitava, determinação da armadura longitudinal efetiva. Então, vamos começar a respeito da linha neutra, tá? Surge a linha neutra, onde as tensões são nulas, que divide a seção em duas partes, uma parte tracionada e outra parte comprimida. Por isso que vem a palavra neutra, né? A partir desta região, que eu vou colocar aqui tracejado, eu tenho uma divisão das tensões da minha viga, tá? E como eu sei qual é a parte tracionada, qual é a parte comprimida? Vai depender do sentido do seu momento, tá? Então, na dúvida, você vai pegar a sua viga, tá? E vai fazer o sentido dos momentos. É no sentido horário, é no sentido anti-horário. A partir deste sentido, eu consigo identificar quais são as minhas regiões que estão comprimindo o meu concreto, né? Que estão comprimindo o meu concreto, a minha seção, e quais estão tracionando a minha seção, ok? Beleza?
A altura útil de uma viga é definida como a distância do centro de gravidade da armadura até o bordo comprimido. Então, por isso que é importante conhecer e conseguir identificar quais são as bordas comprimidas, quais são as bordas tracionadas, ok? Linha neutra, a altura útil de uma viga, a mesma definição, né? A altura útil de uma viga é definida como a distância do centro de gravidade da armadura até o bordo comprimido. Aqui eu tenho uma imagem onde nós temos, além da nossa seção, as nossas armaduras, né? Aqui nós temos as nossas armaduras positivas e as nossas armaduras negativas, né? Nós temos o sentido do nosso momento. E o que são esses R's, né? São as reações para manter essa estrutura, né? São reações imaginárias para manter essa estrutura em equilíbrio, tá? Então, nós temos ali os nossos braços de alavanca, que vai manter toda a estrutura em equilíbrio. Por isso que eu preciso conhecer todas as minhas distâncias, ok? Aqui nós temos o D', o D, o H. Então, a partir do conhecimento dessas distâncias, eu consigo também compreender os nossos diagramas de deformação, tá? Então, nós temos aqui a deformação, como que acontece a deformação dessa estrutura, beleza? Como que eu encontro, né, a minha altura útil aqui representada pela letra D? Eu coloquei duas opções, tá? Quando eu tenho uma única camada e quando eu tenho duas camadas. Nesse caso aqui, ficou mais fácil, né? Como que eu encontro a minha altura útil? Que vai ser a borda comprimida, né? Até o centro de gravidade da armadura. Nesse caso aqui, da armadura positiva, né? Como que eu vou encontrar essa altura útil? A altura útil vai ser a diferença. Então, eu vou pegar a altura total da viga, eu vou tirar o cobrimento, certo? E vou reduzir só esse cobrimento aqui, ó. Não é duas vezes, não. Eu estou deduzindo este cobrimento. Tá? Então, eu vou retirar o cobrimento. Vou reduzir, né, do meu valor da altura total da viga, o meu φt. O que é esse φt? O T de transversal, tá? Então, eu tenho a armadura transversal, preciso deduzir a bitola dessa armadura transversal. Então, vou colocar aqui, ó. Bitola, armadura transversal. O φL, que é a armadura longitudinal, mas como está no centro de gravidade, é metade, tá? Porque se você der o zoom, é até o centro. Beleza? É assim eu consigo encontrar a altura útil da minha viga. E por que é importante? Já nós vamos ver por que é importante. Nós utilizamos bastante nas nossas formulações. No caso, tá? De quando eu tenho mais de uma camada, não é em relação ao centro de gravidade da bitola, tá? É em relação ao centro de gravidade do conjunto. Então, aqui eu tenho um conjunto de bitolas, então, em relação ao centro de gravidade do conjunto, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre os domínios das deformações. Bom, o que é esse domínio de deformação? Pessoal, um domínio de deformação é um gráfico que vai mostrar como a estrutura ela vai se deformando enquanto está sendo carregada. Então, é uma ilustração gráfica, ok? Mas primeiro precisamos entender sobre os estádios de carregamento. Então, nós temos vários estádios de carregamento, né? Então, vamos pensar que nós temos uma estrutura que não está carregada, nós vamos começar a carregar essa nossa estrutura para observar o seu comportamento, tá? Então, nós temos o estádio 1.
como que funciona o estádio 1, tá? É o início do carregamento. Então, eu tenho ali a minha peça que vai começar a ser carregada, está começando a carregar. Então, nós temos a situação no início do carregamento. Então, como nós temos o início do carregamento, as nossas tensões, elas são baixas, de baixas magnitudes. O concreto resiste às tensões de tração. Por quê, pessoal? Porque nós sabemos, né? Nós temos o hábito de falar que o concreto resiste à compressão e o aço à tração, mas na verdade o concreto também resiste à tração, porém um valor bem irrisório quando comparado ao aço. Então, nesse primeiro estágio do carregamento, é o estágio bem inicial, tá? Bem no comecinho. Começou a carregar. Então, no comecinho, o concreto aguenta, o concreto suporta, tá? Então, nós estamos falando ainda dessa fase. Então, no meu estágio 1, nós temos o início do carregamento. O concreto, por si só, ele aguenta, ele suporta as tensões. E o diagrama linear de tensões é válido a lei de Hooke, né? Lei de Hooke. O que é a lei de Hooke? A lei de Hooke é a proporcionalidade entre tensão e deformação, né? Então, é válido a lei de Hooke, tá? Nós temos ali um diagrama linear, ok? Então, aqui nós temos a seção transversal, o corte lateral, não possui nenhuma fissura nos desenhos, nas imagens, né? Porque o concreto está suportando. Nós temos as deformações, tá? Nós temos aqui as deformações, como que vai se deformar a nossa peça, tá? A linha neutra, que está dividindo as duas regiões, tá? Então, vocês podem observar que tem aqui a linha neutra. Nós temos aqui as tensões também do ilustrado, né? E a nossa imagem ilustrada aqui, as nossas tensões do concreto. A altura H e a altura útil. Beleza? Vamos para o próximo. No segundo estágio, o concreto já não resiste mais à tração. O que isso significa? Significa que você aumentou ali o seu carregamento e começou a aparecer fissuras. Seção se encontra fissurada, então parte comprimida ainda mantém um diagrama linear de tensões, tá? Então, comportamento do concreto na flexão pura no estágio 2. Então, nós temos aqui as deformações e as tensões, as deformações do concreto e as tensões do concreto, né? Então, nós temos o aparecimento de algumas fissuras. Então, uma parte se encontra fissurado, o concreto não mais resiste à tração, por isso que aparece a fissura. Parte comprimida, então, a nossa parte aqui superior, a parte que está comprimida, tá? Essa parte que está comprimida, ainda mantém um diagrama linear, tá? Então, ainda é válido o diagrama linear. Já no estágio 3, representa a iminência de ruptura da seção. A zona comprimida, então a nossa zona comprimida já está menor, né? Se nós analisarmos com a figura anterior. Observa-se que nós temos mais fissuras, né? Com a maior extensão. Então, a zona comprimida encontra-se plastificada, basta observarmos pelo diagrama, né? Pelo diagrama aqui, pela imagem. Diagramas de tensões, seja de forma parabólico retangular. Então, a gente já não tem mais o diagrama como nós tínhamos na situação passada, né? Que era linear. Ok? Bom, agora que nós conhecemos os estádios do carregamento, vamos conversar um pouquinho sobre os domínios, tá? Para entendermos de forma completa aquela configuração gráfica, tá? Domínio, elemento submetido a tração, uniforme ou não uniforme. Não existe compressão do concreto e a seção transversal está completamente tracionada. Porém, essa tração não é uniforme. A linha neutra está fora da seção. Então, por isso que nós temos aqui menos infinito até zero.
E a ruína acontece por deformação excessiva da armadura tracionada. A resistência nesse domínio é proveniente da armadura passiva, não havendo a participação do concreto, tá? Então, vamos analisar esse primeiro domínio, sempre olhando em comparação com a nossa linha neutra, tá? Então, a linha neutra está fora da seção. Como a linha neutra está fora da seção, toda a estrutura que está abaixo, né, da linha neutra está tracionado. Então, todo elemento está tracionado. E o que mais nós temos? O concreto ele não está submetido, não existe compressão no concreto. A seção está completamente tracionada. E a ruína acontece pela deformação excessiva da armadura tracionada. Então, nós temos a ruína que vai acontecer pela deformação excessiva da armadura. A resistência desse domínio é proveniente da armadura passiva, não havendo participação do concreto. O que não é interessante para nós, né, pessoal? Lembra que eu sempre falo que é interessante ou não. É interessante você ter uma peça de concreto, é interessante você realizar o seu estudo, o seu cálculo no domínio 1. Você tem uma peça que vai entrar em ruína por conta da deformação excessiva da armadura. O concreto nem contribui. Se tem uma peça de concreto, o concreto não contribui. É interessante para nós? Não. Então, por isso que ninguém utiliza o domínio 1 para realizar o seu dimensionamento, ok? Já no domínio 2, o elemento submetido à flexão. A linha neutra está dentro da seção e vai variar de 0 e o limite dos domínios 2 e 3. Então, aqui eu tenho que x vai variar de 0 até 0,259 vezes d, resultando em uma região comprimida e outra tracionada. Então, aqui nós já temos a linha neutra dentro da minha seção. São situações típicas a flexão simples ou composta, sendo que a ruína acontece devido à deformação plástica da armadura tracionada, que pode ocorrer simultaneamente à ruína do concreto. Então, vamos ver nossa imagem? Nossa imagem já mostra aqui, ó, a linha neutra. Eu tenho a minha seção do concreto. E eu já tenho os meus limites, né? Então, basta eu analisar. Qual domínio é esse? É o domínio 2. Ah, então eu estou desenhando errado, pintando errado. Então, a minha linha neutra, ela está, ó, nessa altura aqui, entre 0 e 0,259, 0,259 de D. Tá? Então, essa minha linha neutra, ela vai variar essa distância aqui, ó. Beleza? Então, esse é o meu domínio 2. Domínio 3. Elemento submetido à flexão. A linha neutra está dentro da seção transversal e varia do limite entre os domínios 2 e 3. Então, quando nós temos aqui, ó, x, 2, 3, significa entre o limite 2 e o limite 3. Até o limite entre os domínios 3 e 4, né? X, 3, 4. Sendo que x, 3, 4 depende do tipo de aço. Então, nós temos aqui, ó,
Vamos usar o de 50, que é o mais comum, né? 0,259 vezes D e x variando até 0,628D. Então, nós temos aqui a região entre o limite, ó, entre o limite 2, 3, até o limite 3, 4, tá? Então, a minha linha neutra, ela está contida nessa região. Beleza? Aqui eu consigo observar as deformações e as regiões limites. Por fim, o domínio 4, né? A linha neutra está dentro da seção transversal e varia do limite entre os domínios 3 e 4 e a seção cheia. Nesse domínio, a ruptura se dá pelo concreto sem que a armadura entre em escoamento. Então, olha só, nesse domínio, a ruptura se dá pelo concreto sem que a armadura entre em escoamento. Ou seja, o concreto vai se romper e o aço se mantém íntegro. Será que é interessante para nós também? A armadura nem começou a entrar no escoamento e o concreto já entrou em ruína? Será que é interessante utilizar o domínio 4? O domínio 3 não fala, né, o tipo de ruína, mas o domínio 4 já se dá apenas pelo concreto. Também não é interessante para nós, né? Por fim, o domínio 5. A linha neutra está fora da seção e toda a seção está comprimida, acontecendo em situações de compressão não uniforme sem tração. A ruína, nesse caso, ocorre pelo rompimento da região comprimida de concreto, com a deformação variando, caracterizando uma ruptura brusca, tá? Eu sempre falo para vocês sobre a ruptura brusca, né? Na ruptura brusca, acontece de repente, de uma única vez. Então, nesse caso, não é interessante nós realizarmos o nosso dimensionamento também no domínio 5, tá? Por quê? Porque não vai ter os sinais que eu sempre falo. A grande vantagem do concreto armado, uma das grandes vantagens, é o aparecimento desses sinais, né? Nós conseguimos observar, nós conseguimos entender o que está acontecendo com o concreto conforme ele vai entrando ali em ruptura. Conforme ele vai sendo carregado e vai aparecendo o fissuramento. Se nós dimensionarmos uma estrutura no domínio 5, como que eu sei se está no domínio 5, 4, 3, 2, 1, professora? Através dos limites, tá? Tá vendo que eu vou ter uma relação do X com o D? Por isso que é importante conhecer a linha neutra e a altura útil, porque através dessas relações eu vou classificar em qual domínio está a minha estrutura, tá? Então, é um dos primeiros passos a identificar. Beleza? Não vou perguntar se ficou nenhuma dúvida, porque nós estamos apenas gravando a aula. Então, o que nós podemos entender a respeito deste assunto dos meus domínios, pessoal? Eu preciso, então, todo esse assunto, depois nós vamos discutir com mais profundidade, todo esse assunto serve para identificarmos como está deformando, como vai deformar o meu elemento estrutural, tá? Então, por isso que se chama domínios de deformação. Como que eu sei em qual domínio está a minha estrutura? Novamente, vai depender muito das informações que eu tenho. Então, eu preciso voltar aqui, olha só. Preciso conhecer a altura útil, preciso conhecer também, né? Olha só o X. A profundidade da minha linha neutra. Tá? Então, aqui é a minha linha neutra.
Aqui é a minha linha neutra. O x nada mais é que a profundidade da minha linha neutra. Tá? O x é a profundidade da minha linha neutra. E o d é a altura útil. Então, de maneira simples, o gráfico de domínios de deformação é um compilado de várias deformações. Então, observa só, olha só. A configuração. Tá vendo a configuração da deformação? Como vai se deformar? Então, é como se eu estivesse reunindo várias maneiras de deformar a minha estrutura. É um gráfico, um quadro, um compilado de informações. E através das informações da minha linha neutra e da minha altura útil, eu consigo identificar como essa estrutura vai se deformar, qual região, em qual domínio ela se encontra, tá? Então, de maneira simples, é isso. Consigo identificar em qual região se encontra. E, a partir da região, eu consigo entender também como vai se dar a ruptura da minha peça, né? Então, você pode observar, por exemplo, aí precisamos entender o que é interessante ou não, né? Por exemplo, no domínio 1, a resistência nesse domínio é proveniente da armadura passiva, não havendo participação do concreto. Não faz sentido, né? Por quê? Porque nós temos uma peça de concreto armado e nós queremos projetar, utilizar, empregar e usufruir do concreto, ok? Então, não adianta a resistência toda ser proveniente apenas da armadura passiva, além de ser insuficiente, né? O mesmo ao tipo de ruptura, né? Olha só, acontece devido à deformação plástica excessiva da armadura tracionada, que pode ocorrer simultaneamente à ruína do concreto. Então, nós temos aqui o domínio 2, a maneira de ruptura, né? A maneira de ruptura. O domínio 3, não temos aqui, não coloquei nenhuma informação, né? E o domínio 4, eu já consigo descartar, né? Se dá pelo concreto sem que a armadura entre em escoamento. Ou seja, apenas o concreto, ele já entra, já há esse tipo de ruptura. Então, logo de imediato, eu já posso descartar o domínio 1 e o domínio 4, né? Porque o concreto nem trabalha. O outro, o concreto, ele entra em ruptura e se dá, entra em ruptura, né? E se dá esse processo de ruptura sem que a armadura entre em escoamento. Ou seja, eu não estou usufruindo da armadura. Então, eu preciso usufruir tanto do concreto quanto da armadura. Nós temos um processo, um procedimento, onde eu tenho a aderência dos dois, né? Então, eu preciso encontrar um domínio para eu trabalhar de maneira que eu possa utilizar e usufruir o melhor dos dois materiais. Precisa ter um equilíbrio, né? O melhor dos dois materiais. Ok? E muito menos, né, a ruptura brusca, né? Ruptura brusca não nos interessa. Por quê? Porque não tem aviso prévio, tá? Então, ruptura brusca é sem aviso prévio. Não nos interessa. Vamos falar um pouquinho também sobre os pilares, né? Aproveitar essa aula, que é uma aula mais conceitual. Conversamos um pouquinho sobre a hiperestaticidade das estruturas, um pouquinho sobre os domínios de deformação, como foi feito o estudo dos domínios de deformação. Agora vamos conversar um pouquinho sobre os pilares.
nos edifícios de vários andares para cada pilar e no nível de cada andar obtém-se o subtotal de carga atuante, desde a cobertura até os andares inferiores. Essas cargas no nível de cada andar são utilizadas para dimensionamento dos tramos do pilar. A carga total é usada, então, no projeto de fundação. Nas estruturas constituídas por lajes sem vigas, os esforços são transmitidos diretamente das lajes para os pilares. Nessas lajes deve-se dedicar atenção especial à verificação de punção. Esse aqui é um detalhe importante, tá? Então, lembra que eu falei? Mostrei, acho que foi na aula, foi na aula passada, né? Nós não tivemos nenhuma outra aula antes. Sobre a transferências de esforços, né? Então, nós tínhamos uma estrutura, uma placa, né? Que é o pilar, onde nós temos duas dimensões muito maior que a terceira, que vai descarregar na viga, que por sua vez vai descarregar no pilar. Esse é o fluxo convencional, né? Mas nada impede de não ter uma viga, ok? Nada impede de não ter uma viga. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai acumular tensões. Nós vamos ter um acúmulo de tensões nessa região, tá? Por isso que nessa situação eu preciso verificar a punção. É esse detalhe que fala esse último trecho, tá? Então, eu vou verificar a punção. Não sei se vocês já viram, mas às vezes, para vencer essa punção, nós adicionamos, fazemos uma região sólida, né? Por quê? Porque aqui nós vamos ter um acúmulo de tensões. Aqui vai ter um acúmulo de tensões. Se eu colocar apenas o pilar, é a mesma coisa de você imaginar uma folha, tá? Uma folha de papel em contato direto com um pilar, né? Então, há essa tendência do rasgo, esse acúmulo de tensões, se torna uma região crítica. Então, se nós fizermos uma região mais maciça, eu consigo redistribuir melhor os esforços, tá? Ou também a construção afunilando. Uma região afunilando. Beleza? Os pilares, pessoal, onde locar os pilares, né? Nós podemos ter o pilar interno, os pilares de borda e os pilares de canto. O que eu preciso prestar atenção quando o assunto é pilar? A excentricidade, tá? Porque o pilar, a princípio, nós vamos ter a compressão nesse pilar. Mas se eu tenho uma excentricidade, e quanto maior essa excentricidade, nós vamos ter o que nós chamamos de flexocompressão. Da onde que vem esse nome, professora? Flexocompressão. Por quê? Eu vou desenhar aqui de maneira mais visual, né? Eu tenho aqui um pilar. Nós temos o seu eixo, tá? Se eu tenho aplicado exatamente nos encontros ali dessas linhas imaginárias, né, uma força P, eu não tenho a excentricidade, então não tenho uma flexocompressão, tenho apenas compressão. Mas se eu tenho uma situação aqui, por exemplo, vou chamar de P2, tá?
eu vou ter excentricidade. Então, eu vou ter um momento aqui que vai ser formado pelo P2 vezes o E. P2 vezes o E, tá? Então, o que, digamos assim, o cuidado que nós precisamos ter em relação aos pilares, então não posso fazer isso? Pode, tá? Só que você não pode esquecer que você está projetando um pilar que está sofrendo uma flexocompressão, tá? Você precisa prestar atenção nesse detalhe. Então, no caso dos pilares, nós precisamos sempre nos preocupar em relação à excentricidade, ok? Outro ponto importante, segundo a NBR 6118, item 15,6, o comprimento equivalente do pilar suposto vinculado em ambas as extremidades é o menor dos valores. Ok. Nós precisamos sempre, como nós estamos falando do pilar, levar em consideração o comprimento equivalente, tá? Então, nós temos aqui o comprimento equivalente, vai ser a altura do pilar propriamente dito, só que ele está conectado, por exemplo, nas vigas abaixo. Então, eu preciso também levar em consideração a altura da viga abaixo. Então, tem vários cálculos, né? Nós precisamos levar em consideração esses cálculos para determinar o comprimento equivalente. Ok? E com isso, nós vamos retornar, né? Voltar lá para o início da nossa aula. A importância do conhecimento das vinculações. Por quê? Porque nós vamos entrar em um tópico da esbeltez dos pilares. E nós temos aqui esse LE, que é o comprimento equivalente. Vai estar em função, tá? Então, vai estar em função do tipo de vinculação, tá? Por quê? Porque cada vinculação, eu tenho aqui, ó, a trajetória, né? Nós temos trajetórias diferentes. Se eu tenho uma borda engastada, outra livre, vai se comportar de uma forma. Então, nós vamos ter um comportamento. Se eu tenho apoiado e apoiado, eu vou ter outro comportamento. Esse aqui é o mais conhecido por nós, né? E se eu tenho fixo, apoiado, né? Percebe que tem uma diferença, né? Aqui eu tenho uma redistribuição melhor dessa flecha, né? Esse ponto de inflexão. Já o outro, por aqui está engastado, eu tenho uma resistência maior para o traçado do diagrama, ok? O traçado da flexão, não é diagrama, tá? Desculpa, é o traçado da flexão. E isso importa, tá? Isso precisa ser levado em consideração. Por isso, novamente, voltando ao início da nossa aula, é importante identificarmos os tipos de apoio, como está apoiado, né? Do que se trata. Outro ponto importante é quando nós falamos do raio de giração, tá? O raio de giração vai ser a raiz quadrada do momento de inércia da seção transversal dividido pela área, tá? Então, se nós estamos trabalhando com uma figura retangular, vale lembrar que BH, né? O momento de inércia vai ser B vezes H ao cubo, dividido por 12. Dividido pela área vai ser B vezes H. Como eu tenho B e B, vai sobrar apenas o H, né? Porque eu tenho H ao cubo aqui e H, apenas H. Então, eu tenho que o meu raio de giração vai ser H ao quadrado, eu consigo tirar para fora, né? Do quadrado dividido por raiz de 12. Beleza? E nós utilizamos o raio de giração para trabalhar com a nossa esbeltez. No final das contas, a esbeltez vai ser definida pelo lambda, que vai dividir o comprimento equivalente. Então, o comprimento equivalente dividido pelo raio de giração. Raio de giração, nós já
definimos e já calculamos, né? Já mostrei para vocês do que se trata. A depender da peça, nós temos tabelas, né? A informar, quando é o caso de estruturas metálicas. Então, raio de giração, nós também temos em estruturas metálicas, é tudo tabelado. No nosso caso, como os pilares geralmente já têm dimensões muito próximas, já conhecidas nossas, né? Nós já temos dimensões mais usuais, nós empregamos a própria formulação, tá? Que vai ser o momento de inércia dividido pela área e tira a raiz quadrada depois. Então, vamos recapitular o que nós precisamos lembrar dos pilares, tá? Dos pilares, precisamos entender se há ou não excentricidade, se está recebendo ou não o carregamento das vigas, tá? E se tem ou não excentricidade, nós vamos ter uma flexocompressão. Se não tem, nós vamos ter apenas uma compressão. Preciso definir e entender o meu comprimento equivalente. Preciso entender e compreender também como esse pilar está sendo apoiado, engastado, apoiado. Qual é a vinculação desse pilar. Então, preciso entender a vinculação desse pilar. Qual é a vinculação desse pilar? Preciso entender a vinculação desse pilar. Vou precisar, para determinar o meu lambda, que é a esbeltez desse pilar, do meu raio de giração, que é calculado através da raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área. Então, nós temos aqui uma dedução matemática. E através do índice, aí nós vamos para uma próxima aula, tá? Mas através do índice de esbeltez, nós vamos chegar na nossa tabelinha, tá? O que isso significa? Então, o índice de esbeltez que nós calculamos, né, que vai ser o comprimento equivalente dividido o raio de giração, e o raio de giração vai ser o momento de inércia dividido pela área raiz quadrada, tá? Então, vou encontrar um valor, se esse valor estiver entre 0 e 40, o meu pilar é considerado pilar robusto, pouco esbelto. Se esse meu lambda está entre 40 e 90, ele vai ser considerado um pilar esbelto. Se o meu lambda está entre 90 e 140, muito esbelto. Entre 140 e 200, pilar excessivamente esbelto. E quando é maior do que 200, nós não podemos considerar um pilar, né? Nós não vamos realizar o cálculo ali com as fórmulas que nós temos dentro da nossa NBR, precisa ser criado, adicionado uma nova vinculação, tá? Está excessivamente, muito esbelto e acaba perdendo a sua estabilidade. Por que é importante essa classificação? Essa classificação, ela é importante. Essa classificação é importante porque nós vamos definir a metodologia que nós vamos utilizar, a técnica que nós vamos utilizar. Então, para pilares esbeltos, pode-se empregar um dos seguintes métodos. Nós temos o método do pilar padrão, com curvatura aproximada, o método do pilar padrão, com rigidez aproximada, e o método geral. Tá? Então, a depender do tipo de classificação dos pilares, nós vamos ter fórmulas e funções diferentes. Então, por isso que essa primeira parte do pilar, essa parte introdutória é importante. Através da classificação, eu vou definir a nossa técnica. Ok? Deixa eu ver como nós estamos de tempo. Exatamente no nosso tempo, tá, pessoal? Então, de maneira resumida, pessoal, eu tentei trabalhar hoje com você indo um pouquinho mais a fundo do que o capítulo 2 do livro propõe, tá? O capítulo 2, ele trabalha de maneira bastante íntegra, né?
quase 100% do capítulo, quase 80%, 90% sobre o grau de hiperestaticidade. Não dei muita atenção a esse assunto, porque esse é um assunto já recorrente, nós já conversamos, nós já discutimos, esse já é um assunto de conhecimento de todos. Para isso, eu quis trazer outras informações um pouquinho a mais para entendermos melhor as vigas e os pilares, para quando entrarmos nos assuntos do dimensionamento, das formulações, que for falar de viga e pilar, a própria fórmula, vocês já tenham tido esse assunto introdutório, ok? Bom, pessoal, muito obrigada pela participação. Vocês participarão depois. E vejo vocês nos nossos encontros telepresenciais, que nós vamos poder discutir melhor a respeito desses assuntos introdutórios de vigas e pilares. Ok? Muito obrigada, boa noite, bom descanso e até mais.